Cá estamos de novo para a última lição sobre o dízimo e nesta lição quero concentrar-me no modo como o dízimo deve ser praticado. Hoje existe uma grande aversão ao nome dízimo e daí esta falta de compreensão das pessoas não entenderem que dízimo é um princípio espiritual. É algo que Deus determinou com propósitos muito específicos na sua palavra e não para se praticar como atualmente, infelizmente, em várias partes do mundo se aplica, que é o modo errado. Então, vamos fazer-nos lembrar das palavras de Jesus Cristo. Quero começar com Mateus, capítulo 23, versículo 23. Jesus dizia assim: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé, deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. O que é que Jesus estava a querer dizer com isto? Será que Jesus estava a abolir o dízimo? A proibir o dízimo? Não. Ele não proibiu o dízimo. O que ele está a querer dizer é que as pessoas naquela altura, e principalmente as pessoas com responsabilidade, os líderes daquele tempo, os escribas, os fariseus, os que ensinavam as escrituras ao povo, eles estavam a enverdar por um caminho errado. E o caminho é que eles, sim senhora, queriam cumprir esta questão do dízimo, de tal maneira que eles até dizimavam as ervas mais simples de todas, mais pequeninas de todas, eles chegavam ao ponto disso, mas desprezavam o mais importante de tudo, que era a misericórdia, a justiça. E é isso que está a faltar hoje também, nos dias de hoje, esse lado, que é o lado da misericórdia, é o lado de nós ajudarmos aquelas pessoas que precisam de apoio, não só apoio moral, apoio de companheirismo, mas também apoio financeiro. O dízimo, na sua essência, ele foi estabelecido como imposto na lei de Moisés com um grande propósito de suprir as necessidades ou matar a fome da tribo de Levi. A tribo de Levi era a única, como eu mencionei na primeira lição, que não podia ter direito a heranças, nem a ter negócios, nem campos. Eles viviam dos dízimos que as outras 11 tribos traziam para eles poderem viver, ter uma vida digna. E era esse o propósito. E esse propósito não mudou. Jesus aqui está-se a referir exatamente a isso. Eles eram hipócritas, os fariseus e os escribas, porque eles obrigavam as pessoas à prática do dízimo, faziam imposição, manipulavam as pessoas para obrigá-las a dar o dízimo, mas depois eles próprios não exerciam a misericórdia, não iam ver quem é que estava a precisar de apoio, de ajuda, porque essa é a prática da justiça que Deus fala desde Gênesis a Apocalipse. E esse é que é o grande motivo. Outro grande exemplo que eu quero dar para vocês está em Atos capítulo 4. Se você ler, se você tiver a sua Bíblia, encorajo que tenha aí consigo, para seguir estes versículos junto comigo. Atos 4, no versículo 32, diz assim a palavra de Deus: E era o coração e a alma da multidão dos que criam. Portanto, as pessoas que creem no Evangelho de Jesus Cristo, aqueles que faziam parte da igreja na altura,
diz que o coração deste pessoal era unido, eles eram amigos uns dos outros. Ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. É impressionante. Não estou a ver hoje. Hoje é raro encontrar uma igreja que funcione assim. É raro. E já vou dar exemplos e explicar porquê. Depois, no versículo 33, diz assim: E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles nenhum necessitado, veja só. Não havia entre eles nenhum necessitado. Aliás, eu estou a ler mal, diz assim: Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuem herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se por cada um, segundo a necessidade de cada um tinha. Veja, eles eram tão unidos, os cristãos, que eles pegavam nos bens extras, como terrenos e propriedades, casas, vendiam-nas e traziam o valor todo. Provavelmente, não sei se na altura havia impostos sobre o imobiliário, mas fora os impostos, eles traziam esse dinheiro todo e entregavam, veja só a confiança, nas mãos dos apóstolos. Por sua vez, os apóstolos geriam o dinheiro de tal maneira que era repartido por toda a comunidade os bens dessas vendas, neste caso estamos a falar de dinheiro, para que entre eles não houvesse ninguém com necessidades. Todas as pessoas tinham as suas necessidades, principalmente básicas, supridas. Ninguém passava fome, todos tinham com que vestir, todos tinham as suas casas, e era absolutamente lindo isto. Fantástico. Inclusive, no capítulo 5 encontramos um episódio caricato. Diz que um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também a sua mulher. E levando uma outra parte do que eles venderam, a depositou aos pés dos apóstolos. E disse então Pedro: Ananias, porque encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti. Isto é, se não a vendesses, não era tua na mesma. E vendida, não estava em teu poder o dinheiro dessa venda. Para que é que vieste com essa mentira, com esse esquema? Ou dás parte. Se querias dar só parte, dizias que era parte. Agora não vais dizer que o dinheiro que tu trouxeste que era de toda a venda, porque não é. Tu estás a mentir. E mais, se você continuar a ler a história, vai ver que os dois, tanto Ananias como Safira, o casal, morreu por ter mentido ao Espírito Santo. Veja a seriedade destas coisas. Deus leva tão a sério o modo como nós usamos o dinheiro na igreja, que se mentirmos, se prometermos coisas e não cumprirmos, nós estamos a mexer neste princípio espiritual. É tal e qual como o exemplo que eu dei na primeira lição. Você mexe num pilar da sua casa que não devia mexer, a casa vai abaixo. Esse é o problema. Então, vemos aqui o modo fantástico como este pessoal usava o dinheiro, de maneira que não havia necessidade entre os cristãos naquela altura. Qual seria o modo errado de usar o dinheiro e que infelizmente hoje nós vemos muito por toda a parte do mundo? É os apóstolos receberem o dinheiro, os donativos, o dízimo ou as ofertas que as pessoas dão na igreja e depois só eles ou a cúpula, a liderança, é que vivem bem e o resto da igreja ou até mesmo dos colaboradores dessa própria igreja vivem mal.
Eu já disse isto e volto a dizer, não estou a querer de maneira nenhuma atacar ninguém, mas para ajudar. Existem ministérios e igrejas hoje que são muito grandes, que mexem com muitos milhões de euros ou de dólares. E no Brasil estamos a falar de reais. E esses grandes ministérios têm por vezes muitas pessoas assalariadas também, que trabalham a tempo integral. O que é que seria uma situação injusta? É o líder da congregação, mais meia dúzia de pessoas, viverem muito bem e depois os outros trabalhadores, os outros que estão lá assalariados, vivem muito mal. Alguns nem recebem o salário e, não é? Têm salários em atrasos, ou estão a passar por necessidades graves, ou também ter membros da igreja ou famílias que pertencem a esse movimento, que são cristãos, que amam a Deus, mas que estão a passar por necessidades, por dificuldades, e o líder da nação, o líder dessa igreja, não liga nenhuma a essa família cristã. Passa necessidade e mais, se for o caso, ainda vai dizer que a pessoa tem que semear em tempo de fome. Ora, isso é ridículo. É ridículo porque essas igrejas, esses ministérios grandes, no mínimo, caramba, têm dinheiro para mandar comprar uma sopa quente e fazer qualquer coisa para matar a fome dessa família. E é essas injustiças que Jesus fala lá em Mateus 23. Os fariseus e os escribas, também eles, falavam de dízimo para o povo, mas depois eles não praticavam a justiça nem a misericórdia. Nós temos que praticar a misericórdia. Por exemplo, os cristãos de Atos 4, os primeiros cristãos, as primeiras igrejas, eles tinham este sentimento de justiça, de equidade, de igualdade, de se ajudarem mutuamente. É para isso que o dinheiro, ou o dízimo, neste caso, ou a oferta, ou o donativo, o que quer que você queira chamar, serve. Uma igreja que não tenha este princípio estabelecido, eu creio, à luz da palavra de Deus, que essa igreja não está de acordo, não está alinhada com os princípios da Bíblia. Mas uma igreja que usa o dinheiro que recebe, que o povo traz, o seu dízimo e a sua oferta, e que usa o dinheiro neste sentido, não é? De ajudar, de verificar que todos os membros estão bem, se alguém precisar de uma ajuda momentânea para pagar a renda da casa, ou para pagar a eletricidade, ou para o que quer que seja que esse membro precise de apoio, a igreja, se assim tiver essa possibilidade, deve ajudar, deve ir lá e apoiar essa família. É para isso que serve o dinheiro, na igreja. Nós vemos isso aqui na Bíblia muito claro. Se nós formos também, por exemplo, a 2 de Coríntios, capítulo 8, nós vemos o apóstolo Paulo a pedir oferta, não é? A pedir dinheiro. Vamos falar claro, ele está a pedir dinheiro para ajudar uma outra igreja. Isso é outra coisa linda que se deve fazer. Por exemplo, eu não quero de maneira nenhuma falar de mim, eu não gostava de falar de mim, mas eu como pastor, eu sou o pastor da igreja Lighthouse, igreja que foi fundada recentemente, a 4 de março de 2018. O meu papel, ao receber o dinheiro que os irmãos dão na igreja, quer seja dízimo, oferta, donativo, avença, o que você quiser chamar, esse dinheiro, ao ser gerido aqui pela igreja, tem que ter este propósito de apoiar as famílias da igreja Lighthouse, mas também de apoiar outros cristãos que possam precisar de apoio. Por exemplo, apoiar outras igrejas. Eu tenho por hábito de, volta ou não volta, o dízimo da igreja
ou dou a uma família, ou duas, ou até mais, que precisem de apoio, ou então, se as famílias da igreja estiverem todas bem, eu vou apoiar outras igrejas, vou semear, vou ajudar outros cristãos que precisam desse apoio. E isso é que é justo. Veja aqui 2 de Coríntios, capítulo 8, versículo 9 diz assim: Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. E nisto dou o meu parecer, pois isto vos convém a vós, que desde o ano passado começaste, e não foi só praticar, mas também a querer. Agora, porém, completai também o que já começado, para que assim como houve a prontidão de vontade, haja também o cumprimento segundo o que tendes. Segundo o que tendes. Isto aqui é outra lição. Por vezes, não é? Nós ouvimos certos modos de pedir ofertas e dízimo, parece que as pessoas são obrigadas a dar. Não, as pessoas não são obrigadas a dar. Elas dão se quiserem. E quando dão, é o que a Bíblia diz aqui, segundo o que tendes. Versículo 12. Porque se há prontidão de vontade, será aceita segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. Então, quantas vezes eu já ouvi histórias de pessoas, infelizmente, naquela boa atitude de querer apoiar a sua igreja, vai pedir dinheiro emprestado para dar dízimo, ou para dar ofertas, ou vai pedir dinheiro ao banco. Não se pode fazer isso, porque se você não tem, você não pode ir pedir aos outros, ainda por cima vem com juros, que tem que pagar os juros, não pode fazer isso. Pois como é que você paga de volta? Aquele dinheiro não é seu. Então temos de ter algum cuidado, alguma sabedoria. Versículo 13. Mas não digo isto para que os outros tenham alívio e vós opressão. Isso é outra coisa. Quando eu vou ajudar alguém, ou quando eu vou dar dinheiro a alguém, eu não posso querer ajudar os outros e depois eu fico sem nada. Tem que haver aqui equilíbrio. Você também não pode estar a dar dízimos e ofertas na igreja e de repente você não tem em casa para comer. Está errado. Quantas vezes eu conheço histórias, não é, de famílias que, para dar na igreja, para o pastor comprar não sei o quê, porque a igreja precisa de um desafio, porque a igreja precisa de comprar um avião novo, porque a igreja precisa de um carro novo. A pessoa dá do que não tem e depois lá em casa passa fome. E depois tem o marido ou tem a mulher em cima a chateá-lo e a dizer: mas foste dar isso à igreja, quem é que te mandou dar na igreja? Nós agora precisamos e não temos. E quando vamos bater à porta do pastor para pedir ajuda, o pastor diz assim: olha, semeia em tempo de fome. Que é grande a confusão. Assim não vai ser possível, não é possível, é falta de sabedoria. Versículo 14. Mas para a igualdade, que desde tempo presente a vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a sua abundância supra a vossa falta e haja igualdade. Então o que é que o Paulo está a dizer? Quem for mais abastado, como por exemplo lá em Atos 4, não é? As pessoas tinham propriedades, tinham casas, tinham terrenos, que coisas que eram extra aquilo que eles recebiam, eles tinham com certeza os seus salários, os seus empregos, os seus negócios, mas eles tinham abundância, tinham terrenos, tinham casas extras, tinham propriedades que vendiam e traziam o dinheiro todo, entregavam aos pés dos apóstolos para que os apóstolos depois fossem suprir as necessidades de quem tinha falta. Mas isto de uma maneira equilibrada, para que uns não tivessem bem e os outros tivessem mal. Versículo 15. Como está escrito, o que muito colheu não teve de mais, e o que pouco não teve de menos. Mas graças a Deus, que pôs a mesma solicitude por vós no coração de Tito, e vai por aí fora. Portanto, se você ler o capítulo 9, é a mesma coisa, está a falar. Por exemplo, no capítulo 9, versículo 6 diz assim: e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Claro. Mas depois põe ali uma ressalva.
cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Está a ver? Agora você pergunta, mas está a ver, não fala de dízimo. Ouça, o espírito do dízimo está implícito neste mover de dar. Para que é que servia o dízimo? O que é que falamos há pouco? Para matar a fome. De quem? Dos levitas. Para que a tribo de Levi, que servia para ministrar as coisas santas, o sacerdócio ao povo, às outras tribos, não é? Eles pudessem ter as suas necessidades supridas e ninguém passasse fome. Era isso que servia o dízimo. Aqui nós vemos esse espírito implícito na maneira... mas ali fala de ofertas. Pronto, olha, se você quer dar nome de oferta, fala o que quiser. Fala o nome que você bem entender, mas que é bíblico. A nossa participação financeira para ajudar os cristãos é bíblico. E agora, quase para terminar, quero pedir que vocês abram em 1 Coríntios 9, versículo 11. 1 Coríntios 9, versículo 11. Algumas pessoas insistem em dizer que no Novo Testamento não se fala de dízimo. Mas a todo o tempo esse espírito do dízimo, não é, está implícito. E nós vamos ver nesta passagem isso. 1 Coríntios 9, versículo 11 diz assim: Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Se outros participaram deste poder sobre vós, por que não mais justamente nós? Mas nós não usamos deste direito, antes suportamos tudo, para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? Está-se a referir a quem? Quem é que ministra aquilo que é sagrado? Na altura, na lei, eram os levitas. E comiam do que é do templo. O que é que o templo recebia? A casa do tesouro recebia o quê? Dízimos e ofertas. E os levitas comiam disso. E ele está a dizer o mesmo em relação agora aos que estão na obra de Deus, aos que são assalariados, os pastores assalariados, os colaboradores que são assalariados. É como se fossem os levitas, digamos assim, do Novo Testamento, que devem viver daquilo que os irmãos trazem, do dízimo e da oferta que trazem para a igreja. E depois ele diz aqui assim, voltando outra vez ao versículo 13: Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor. Quem é que ordenou? O Senhor. Não foi o Paulo que ordenou, foi o Senhor. E agora ordenou o quê? Que os que anunciam o Evangelho vivam do Evangelho. É claro que toda a pessoa, todo cristão deve pregar o Evangelho. Mas o contexto aqui tem a ver com aqueles que semeiam as coisas espirituais. Voltando ao versículo 11, diz assim: Se vós vos semeamos as coisas espirituais, se nós vos semeamos as coisas espirituais, está-se a referir a quem? É ele que é apóstolo, os outros apóstolos, os pastores que ensinam. Será muito que de vós recolhamos as carnais? Então, é justo que o pastor da igreja e os colaboradores que estão assalariados na igreja, é justo que vivam do dízimo e da oferta que os membros dessa igreja trazem para a igreja. É justo. E isso não foi nenhum homem que ordenou, foi o Senhor. Versículo 14 diz: Assim ordenou também o Senhor que os que anunciam o Evangelho vivam do Evangelho. Paulo teve alturas na vida dele que, para poder comer, ele teve que fazer tendas e vendê-las. Mas foi apenas um período da vida dele. Pense bem naquilo que eu vou dizer agora.
Todas as pessoas gostam de ter bons pastores. Quem é que não gosta de ter um bom pastor que prega a verdade do Evangelho, que ama as pessoas, que cuide das suas ovelhas, que ensine a boa palavra pura do Senhor para as suas ovelhas? Qualquer um de nós gosta de ter um pastor assim. Agora, também temos que entender que para termos um pastor com essa qualidade, também precisamos de entender que esse pastor tem que viver, tem que comer. Agora, alguém pode dizer assim, olha, ele que vai trabalhar como os outros, que arranja um emprego, um negócio, o que quer que seja. Bem, se não houver outra maneira, terá que ser. Mas não é o ideal. Porque se esse pastor vai ter que arranjar um negócio, vai ter que trabalhar, arranjar um emprego, vai ter que despender horas e horas todos os dias para trabalhar, para ganhar o seu pão, claro, e justo e honestamente, só que já não vai ter tempo para poder preparar a palavra de Deus e ensinar na igreja, e pastorear a igreja, e acompanhar os membros, e ajudar a ver quais são as necessidades, e por aí fora vai uma série de trabalho que é ser pastor de uma igreja. Ora, se nós queremos bons pastores, também temos que pensar que temos que pagar para isso. Não tem outra maneira. Não tem outro jeito. Não é? Agora, tudo tem um começo, como é óbvio. Mas precisamos de entender que é bíblico e é para isso também que o dinheiro serve, que o dízimo e a oferta serve para suprir as necessidades do pastor da igreja e de todos aqueles que estão na igreja a trabalhar a tempo integral. É para isso que serve. Agora, também vou dizer o seguinte, não é para os luxos do pastor. Não é para o pastor ter uma grande vida, uma vida muito boa, e os outros todos a passar fome e ninguém cuidar deles. Também não. Isso também não é bíblico e já vimos que não é. O que é bíblico é que o dinheiro possa ser um apoio, uma ajuda para todos os membros da igreja, sempre que for necessário que essas pessoas precisem de apoio. Estamos lá para ajudar. Segundo a prosperidade de cada um, como é óbvio. Então, é muito importante isso. E sabe, às vezes não tem mal nenhum uma igreja melhorar as suas instalações, ter coisas melhores, os próprios pastores terem uma vida melhor. Não tem mal nenhum disso. Desde que fique salvaguardado de que a comunidade dessa igreja, que os membros dessa igreja, também eles sejam todos cuidados. Que também eles não sofram dano. Esse é o espírito que eu vejo na Bíblia. Por isso, meus amados, para terminar, eu quero dizer a vocês, para mim, José Fidalgo, eu continuo a acreditar que o dízimo é para os dias de hoje. Dízimo e ofertas são para os dias de hoje. O espírito disso é aquilo que eu acabei de vos falar. Esse é o modo certo de fazer as coisas. Se por qualquer motivo você não quer dar, não dê. Se você acha assim, isso é muito bonito, você fala muito bem, mas não me alegra. Pronto, o que é que eu posso fazer? Uma coisa eu lhe digo, eu não me envergonho do que acabei de ensinar. Creio nisso, creio e mostrei-lhe pela Bíblia o porquê. Mas você também tem o direito de não a crer, de não acreditar e de não querer colaborar. Isso é um direito seu. Também existem pessoas que fazem parte daquele tipo de igrejas que eu mencionei, que só meia dúzia é que estão bem, os outros estão todos a passar necessidade. Se você vê uma situação dessas e você quer continuar a financiar essa igreja, isso é consigo, você é que sabe. Agora, não venha dizer que nunca ouviu falar o que é o certo, porque eu acabei de falar o que é certo. Mostrei-lhe pela Bíblia. Mas você, se quiser continuar a financiar os luxos do seu pastor, isso é um problema que é seu. Eu não tenho nada a ver com isso, é entre você e Deus.
Para aqueles que já estão cansados de financiar o luxo dos seus pastores e de algumas igrejas, então, o que eu sugiro é que você procure uma igreja que você creia e que vê que estão dentro deste espírito do Novo Testamento, que acabamos de ler, não é? Se você não consegue encontrar nenhuma igreja assim, olhe, sabe, dou-lhe uma sugestão. O dízimo ou a oferta que você separa todos os meses, sabe o que é que você faz? Procure uma família cristã que você sabe que tem necessidade e ajude essa família. Mande um dinheiro para essa família, faça uma transferência, faça o que você quiser. É mais bem empregado você ajudar com esse dízimo uma família cristã que está a passar necessidade e que você conhece, do que estar a financiar igrejas que só pensam neles e na meia dúzia de barrigas que andam lá em cima. Desculpe, eu agora não tenho tempo para ser simpático, mas infelizmente essa é que é a verdade. É mais bem emprego você ajudar diretamente alguém, um pastor que você conheça, que você sabe que está a passar mal, ajuda esse pastor. Você sabe que há alguma família cristã que não está bem, ajuda essa família, amado. Ajude mesmo. Lhe peço no nome de Jesus que o faça. Porque é esse que é o Espírito. Esse que é o Espírito do dízimo e da oferta, do que quer que você queira chamar. Oh, meu amado, esse é a Bíblia que eu conheço. Amém? Então, e porquê que eu digo procurar pessoas cristãs? Alguém pode pensar assim, então, mas porquê que não vamos ajudar os pobres do mundo? Também pode fazer. Claro que pode. Mas pense nisto. Jesus disse assim, nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, entre vocês. Nós muitas vezes queremos amar as pessoas que estão lá fora que ainda não conhecem Cristo. Não tem mal nenhum amar essas pessoas. Mas nós temos que aprender a amar a família cristã. Nós somos todos filhos de Deus, somos irmãos em Cristo. E é esta família em Cristo que precisamos de certificar que as famílias em Cristo estão bem. E Deus vai guiar o seu coração, mas tudo o que você fizer nesta área do dinheiro, faça de coração, faça por amor, faça por fé, faça voluntariamente. E eu tenho a certeza, já faço das palavras de Paulo as minhas palavras. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Você vai ver como Deus multiplicará esse dinheiro na sua vida. A Bíblia diz que a alma generosa engorda. Glória a Deus. Generosidade é o que Deus pede para os tempos de hoje. Que possamos ser generosos na igreja, ajudando-nos uns aos outros. Essa é a vontade do Senhor. Deus te abençoe e que estas duas lições possam ter sido benéficas para esclarecer aquilo que, no meu ponto de vista, segundo a palavra de Deus, é o espírito do dízimo. Tchau, tchau.